trabalhar os P's de preço, de praça e de promoção. Então, a princípio, a gente vai ter uma aula por P, né? E depois a gente vai fazer algumas tarefas, assim, para continuar mais ou menos no mesmo esquema que a gente já fez no primeiro bimestre. Então, eu até perguntei aí no chat se vocês já pegaram ali no material, se vocês pegaram no material a aula, as aulas do segundo bimestre, né? A apostila já está lá para quem quiser pegar, já está toda pronta. Então, hoje a gente começa a falar sobre a gestão de preços, né? A gestão de preços, ela é bem interessante, mas ela é muito complexa também. Porque a maior parte das pessoas não consegue. Boa noite, Yolanda. Não conseguem calcular direito os seus custos, né? E se a gente não define direito o preço, é possível que algumas vezes se pague para trabalhar, né? E isso é inviável, porque o preço, a determinação do preço que vai influenciar, né, na sobrevivência do negócio. Então, geralmente, isso é até um alívio nessa disciplina, mas geralmente não é o profissional de marketing que vai fazer o cálculo de preço, né? Geralmente tem um profissional específico para trabalhar, né, que trabalha mais com mais propriedade essa área de finanças e tal, contabilidade. Mas é importante que a gente entenda de uma maneira geral como que o preço é aplicado, né? O cálculo de preço é complicadíssimo. É um cálculo de 1 a 2 páginas, né? E não é todo mundo que tem essa capacidade técnica de fazer isso. Então, a gente, como gestores, né? A gente vai nessa disciplina, que é apenas a introdução, ver de uma maneira geral como que se faz a gestão de preço. Mas mais para frente, agora eu não me lembro se é no segundo ou terceiro semestre, eu acredito que seja terceiro, tanto para os dois cursos, né, gestão comercial e gestão de marketing, os dois vão ter uma disciplina chamada Custos e Formação de Preço, onde vai adentrar bem mais profundamente né, nessa definição de preço. Então, os cálculos a gente deixa para lá. Por enquanto, a gente vai entender como é que funciona esse processo. Bom, entendendo o preço, né? De uma maneira geral, ele é a quantia de dinheiro que a gente cobra para realizar certo trabalho, para entregar um produto ou um serviço. É uma frase meio feia, mas todo mundo tem seu preço, né? Então, geralmente, o preço que a gente cobra pelo trabalho da gente, né, é o salário, né? Ou então, se é artista, é cachê, se é militar, é soldo, enfim. Mas
Gente, confirma aí que vocês estão me ouvindo, por favor. Estão me ouvindo? Eu estou. Obrigado. Deu uma caída, travou. Beleza. Minha internet está ruim desde sábado aqui. Tô dependendo de uma resposta da operadora, vamos ver. Mas, enfim, desculpa aí. Mas bom saber que vocês estão aí. Vocês estão tão quietinhos hoje. Então, quando a gente fala da gestão do preço, então ela é a mais complexa, né? Mas também é a mais... Ai, eu postei a aula errada aqui. Espera aí, só um minutinho. Ai, bagunçou todo o negócio aqui. Só um segundo. Não é essa. Pronto, voltou. Então, se a gente precisa mudar o P por conta do produto e eu tenho que voltar para a fábrica, refazer toda a produção, isso é um custo muito caro. Se eu faço uma publicidade, o P de promoção, que sai inadequada e que, de certa forma, ofende algum tipo de público, eu também vou precisar reajustar essa publicidade. Então, eu tenho um custo muito alto nesse processo. Então, uma alteração de preço, ela é mais simplificada para fazer, porque você vai lá e muda o preço do produto. Isso não tem, né, nenhum ajuste mais caro, né? Quando a gente fala também na questão do posicionamento, ou seja, como a marca é vista sob o ponto de vista do consumidor, o preço também ele ajuda a compreender o posicionamento. Porque, por exemplo, se o posicionamento da empresa é trabalhar a questão da qualidade superior, do status, enfim, isso combina com preço mais alto. Então, o preço mais alto se justifica pelo próprio posicionamento da empresa. O preço, ele é percebido pelo consumidor por aquela equação ali, aquela balança, melhor dizendo, benefícios menos o custo. Então, quando o custo for interessante, mediante a quantidade de benefícios que aquele produto ou serviço traz, o cliente vai entender que esse produto tem valor para ele, né? Para a própria empresa, é a gestão do preço que vai trazer a receita que vai fazer com que a empresa sobreviva, né? E para a sociedade também. É importante porque vai trazer equilíbrio entre a oferta e a demanda de produtos e serviços, vai fazer com que o mercado funcione e assim por diante. Existem algumas estratégias de preço que são importantes de serem levadas em conta. A gente não pode trabalhar basicamente comparando o nosso preço à concorrência. E isso é o que faz a maior parte dos empreendedores.
Porque, como eu tinha falado antes, assim, a maior parte das pessoas não sabe direitinho quais são todos os seus custos. Por exemplo, se o sujeito vai vender brigadeiro, ele vai. Isso, claro, tem um monte de gente que sabe fazer isso, mas provavelmente vai se colocar o custo do leite condensado, do achocolatado, da embalagem, mas alguns esquecem de colocar o custo do gás, o custo da energia e assim por diante. Então, é, quando a gente não leva em conta todos os custos que a gente tem para realizar determinado trabalho, a gente pode ter um baita prejuízo, né? E outra questão também, o preço, é importante que a gente monitore o preço pelo que a concorrência está fazendo, mas isso também não é suficiente. Eu não posso ir lá vendendo meu brigadeiro e colocar um preço lá determinado, que é o mesmo preço dos meus concorrentes. Porque, de repente, o concorrente ele tem algumas vantagens que eu não tenho. Por exemplo, para fazer o meu brigadeiro, eu preciso alugar uma cozinha industrial. Eu compro matéria-prima de primeira qualidade. O meu brigadeiro é feito com chocolate belga. Enquanto o meu concorrente, ele já tem um lugar lá que é dele, ele não paga aluguel, ele já tem uma cozinha que já está comprada há muito tempo, então ele não tem esse custo, ele consegue com o fornecedor dele um preço bem mais barato no leite condensado, no chocolate, e isso faz com que ele consiga cobrar muito mais barato. Então, se eu ficar só me comparando a ele, eu também posso cometer um erro grave. Então, é importante que a gente monitore o preço da concorrência, mas a gente não pode só se balizar pelo preço da concorrência. Tá dando para acompanhar até aqui? Alguma dúvida? Estou indo rápido demais? É importante até eu alertar vocês que essa aula de hoje ela vai ter muitas questões na prova. Então, vocês prestem bastante atenção aí, anotem tudo, eu vou deixar gravado, porque. Beleza. Então tá, vamos continuar no mesmo ritmo. Porque essa aula é super importante mesmo. Bom, a gente vai entrar em algumas estratégias ou tipos de preço que pode se trabalhar. Existem duas estratégias que são o oposto uma da outra. Vou colocar ela aqui. Quando a gente vai lançar novos produtos no mercado, lembra que eu falei para vocês do ciclo de vida do produto? E aí, quando eu falei na fase de introdução do ciclo de vida do produto, eu tinha comentado que os preços são mais caros na entrada dos produtos. E eu me lembro que até alguém comentou, mas eu já vi coisas diferentes, de entrar com preço mais barato. É aí que são as estratégias diferenciadas. Porque você tem duas possibilidades de entrar no mercado. Uma, que é essa que a gente conversou, que principalmente os produtos de tecnologia, eles vêm com um preço mais alto na introdução para pagar todos os custos, e depois eles vão baixando esse preço à medida que o tempo vai passando. Essa é a estratégia de desnatamento, de desnatação, ou screaming também. Então, tem a ver com o nome mesmo, desnatar, tirar a nata, né? Quem está por cima, creme de la creme. Então, essa estratégia, ela é voltada para quem tem mais grana. Então, seriam produtos para pessoas com poder aquisitivo maior,
que elas não sentem tanto essa questão de preço. E também tem a estratégia que é exatamente o contrário do desnatamento, que é entrar com preço lá embaixo para penetrar no mercado, para conseguir novos consumidores. Então, a estratégia de penetração ela funciona muito bem para mercados com menor poder aquisitivo. Porque você não vai... Se você entrar, por exemplo, numa comunidade, favela, sei lá, um salão de beleza com preço muito caro, muito mais caro do que a concorrência cobra, pode ser que você não tenha público. Mas agora, você também ir para uma região de alto poder aquisitivo e colocar, enquanto os outros salões de beleza cobram R$ 40 para fazer a mão, você colocar 15, o público não vai aceitar bem, vai ficar desconfiado. Então, a gente tem que adaptar essa estratégia de preço de entrada para o público para o qual a gente está trabalhando. E nisso a gente vai adaptar também. Se eu continuar usando o exemplo do salão de beleza, o próprio ambiente, o próprio tipo de esmalte, o uniforme, a qualificação das profissionais, né? Tudo isso também vai ter que ter uma relação com o preço que eu estou pagando. Então, essas duas estratégias são importantes porque elas são para a entrada do produto no mercado. Ou eu coloco o preço lá em cima e depois vou baixando, ou eu coloco o preço baixo já para chegando no mercado. Depende do público, depende do tipo de produto. No ramo alimentício, quando lança um produto, então é mais viável a penetração? Depende. Dependendo do tipo de produto. Se você estiver trabalhando com o ramo alimentício gourmet, não combina muito com preço baixo, né? Até porque a matéria-prima é um pouco mais cara. Mas se você estiver trabalhando num ramo alimentício mais popular, super, né? Se eu vou vender salgado próximo a, sei lá, a um lugar que tenha muito movimento de gente, beleza fazer penetração, mas se eu vou fazer num shopping lá no lago, aí pode soar estranho para aquele público. Claro, Pablo. Depende mais da localização do negócio, para te falar a verdade. Da localização e do tipo de negócio. Outra coisa que eu acho que é importante falar aqui. Quando eu falo de entrar com preço mais alto para depois baixar, é sempre mais fácil você baixar preço do que você aumentar preço. Então, daqui a pouco, o cara entra lá com preço mais baixo de penetração. E aí ele vê que aquele preço não dá lucro para o negócio. Aí ele tem que aumentar o preço. Aí o que o consumidor já vem falando? Ah, o cara foi só arrumar cliente, fidelizar, que já aumentou o preço. Baixar ninguém reclama, mas aumentar todo mundo reclama. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente falou lá na fase de introdução todos os custos que tem no início. Então, pode ser que é mais fácil você baixar o preço do que você aumentar depois. Então, tem que ser muito bem pensado para não se queimar também. Ah, eu entro com o preço lá embaixo, porque é assim que se cobra no lugar, mas aí você entra lá com uma qualidade superior e depois não dá, né? Então, quando for aumentar o preço, pode criar alguma má vontade do consumidor. Então, isso precisa ser pensado antes. Isso é para quando está entrando. Mas também tem outras duas estratégias que são para quando você já está no mercado. Tem alguns produtos que estão muito relacionados a status,
a qualidade suprema, que cobra mais caro sempre. Ele entra no mercado mais caro e se mantém mais caro. Eu coloquei aí o exemplo da caneta Montblanc, sei lá, 3, 4 mil reais pela caneta. Ela já se inseriu no mercado, ela se mantém durante o tempo, assim, ela é sempre uma caneta cara, porque ela se diferencia por valor agregado. Então, alguns tipos de produto ou serviços, eles são mais caros porque eles têm um grande valor agregado. Além da caneta Montblanc, o que mais vocês lembram aí que é caro, que sempre é caro desde o começo e vai manter-se caro, porque vem de valor agregado? É uma pergunta aí. O que vocês lembram? iPhone, ótimo, principalmente lançamento, sempre é mais caro do que os Rolex, ótimo. Ah, ficou claro. E na contrapartida, a gente tem o oposto. Professora, a senhora pode, por favor, informar qual capítulo referente a essa aula? Posso sim, só que eu vou ter que colar aqui no meu livro, tá? Peraí. Capítulo 14 do Kotler. Desenvolvimento de programas e estratégias de determinação de preço. Tá? Então, eu vou escrever aqui. De nada. Agora, a gente tem a estratégia que é exatamente ao contrário, que ela é de preço baixo sempre. A gente chama de preço econômico. Então, entra preço de penetração, entra preço baixo e mantém-se baixo. Então, é um mínimo que a gente espera por aquele tipo de produto, o mínimo de qualidade possível, mas o mínimo de preço possível também. Coloquei um exemplo aí, que foi uma estratégia da Gol, né, linhas aéreas, que depois também foi absorvida por todas as companhias aéreas. As sofridas companhias aéreas, não sei como é que elas vão sobreviver, elas já estavam diminuindo todos os seus custos, né? Então, o que a Gol fez? O negócio da Gol é transporte aéreo. Então, era isso que ela ofereceu. Ela tirou tudo que poderia ter custo para trabalhar com preço mais baixo. Então, a Gol tirou o lanche, a Gol diminuiu o espaço entre os assentos para caber mais gente, diminuiu o número de funcionários, enfim, né? Isso fez com que o preço se tornasse mais econômico. Na realidade, nem tanto, né? Nem tanto. As outras acabaram fazendo isso também. Eu acho que tem só a Azul que oferecia comida. O resto você tem que comprar o lanche. Então, assim, o negócio dela é transporte, e isso ela oferece. Agora, ela trabalha com esse preço econômico. Professora? Sim, senhora. Oi. Nessa estratégia de penetração, assim, trazendo para uma realidade do mercado, por exemplo, eu sou da área de alimentação, né? Sim. Só que o mercado, assim, as margens foram caindo muito. A gente tinha uma margem até boa, de 25%, 30%. Conseguia, vamos colocar assim, há 5 anos atrás. Mas esses últimos 3 anos para cá, as margens caíram muito. E, por exemplo, uma boa estratégia de penetração, quando a minha margem está muito baixa, como que eu conseguiria isso? A penetração ela é só para quando eu estou atrair. introduzindo um novo produto no mercado, ou um novo negócio.
Depois que esse produto já está no mercado há 5 anos, aí a gente já não é mais estratégia de penetração, porque a penetração é só na entrada. Agora, Mas todo produto novo pode usar a estratégia de penetração, ou não? pode. Mas também tem que ter relação com os outros produtos que você vende, né? Não pode ser só um tão destacado. Se os Sim. outros forem com preço mais popular, também você não pode destacar tanto, assim, só um ser mais caro. Ah, e ter margem para isso também, né? Pois é, aí que é o problema, Aí é né? o pulo, aí é o pulo do gato, né? Se conseguir, bingo, né? É, aí você vai ter que ver que benefícios adicionais poderia agregar que até tenham menos custo para o seu negócio, Uhum. para conseguir dar uma elevada um pouco maior no preço, né? Sei Ah, lá, eu não sei qual é o teu tipo de negócio, Ivan, é mas alimentação. hã? Alimentação. Lá na É, praça de alimentação, a gente tem um restaurante, né? tá, é lá do ID, Shopping né? Blue. É, aí, Ah, é. assim, e outros empreendedores do ramo também, quando a gente está junto, conversando, isso era geral, de um modo geral. As margens caíram muito mesmo, né? Sim, para todo mundo. É, para todo mundo, esses últimos anos tem sido bem difícil. E aí Eu eu acho que imagino agora, então, como a é gente que precisa tá. achar receita, né? Só que também É, você tem que ter margem para isso. sim, sem dúvida, sem dúvida. Que a saúde do negócio está aí, né? Não adianta É, você vender, mas não ter o retorno financeiro, né? é, e isso precisa ser pensado a cada prato que você for servir, né? Uhum. Cada tipo de. É um cálculo muito complexo mesmo, né? Porque eu imagino que tenha várias possibilidades no teu cardápio. Então, Sim. então tudo isso precisa ser muito bem calculado para que não traga prejuízo, ou que um sustente o outro, né? Nossa, é uma gestão extremamente complexa mesmo. É verdade. Coragem, meu filho, coragem, vamos que vamos. É, tem que ter. Para ser empreendedor, tem que ter coragem, né? É um Tem, requisito. tem. Tem que ter coragem, sangue frio, tudo É isso. verdade. É, Beleza. beleza. Olha só, outra possibilidade também é a precificação de todos os produtos que eu vendo no meu negócio. Existem dois tipos: linha de preços e preço uniforme. Por exemplo, o Ivan aí mostrou que provavelmente no cardápio dele lá tem algumas possibilidades de preço diferente. Então, sei lá, a sobremesa X custa tal, a sobremesa Y custa outro tal, e assim por diante. Então, isso a maior parte das empresas pratica aqui no Brasil, tá? Essa é uma realidade bem brasileira. As empresas, elas acabam praticando vários preços diferentes conforme os seus tipos de produto. A gente tem, por exemplo, se você pegar uma empresa, sei lá, como Sadia, por exemplo. Sadia vai ter lasanha, que custa um preço, nuggets, que custa outro preço, né? Não é um preço tabelado para todos os seus produtos. Cada produto tem um custo, um preço, melhor dizendo. E a outra estratégia é o preço uniforme, ou seja, todos os produtos do negócio custam a mesma coisa. Isso foi muito comum no Brasil, lá na época do Collor, que tinha as lojinhas de R$ 1,99. Então você entrava nas lojas de R$ 1,99 e tudo custava R$ 1,99. Isso já existe faz muito tempo, né? Agora você entra na loja de R$ 1,99, não tem nada de R$ 1,99. Mas
É uma possibilidade. Tem algumas lojas de sapato no shopping, de bolsas, enfim, que praticam preço uniforme, mas não é muito comum mais para gente, né? Porque é como a gente falou, cada produto ele vai ter o seu custo para ser produzido e tal. Então, existem esses dois tipos de estratégia. Ou linha de preços, cada tipo de produto com seu preço, ou então todo mundo no mesmo saco. Esse de preço uniforme pode ser que você tire, tenha um produto que tenha mais prejuízo, porque o custo é maior, mas você acaba compensando em outro. Mas não, já não faz muito a cabeça do brasileiro, não. Embora a gente veja agora aí algumas. Agora nem vê, né? Porque tá tudo fechado, mas enfim, há 2, 3 meses atrás, a gente via algumas lojas de acessório, brinco, ou de coisa de beleza, enfim, com tudo pelo mesmo preço. Mas acabam hoje sendo exceções, assim. Né? Se o produto começa a ter muito valor agregado, não consegue fazer isso. Vamos à próxima. Outra coisa que entra quando a gente trabalha em preço é a possibilidade de trabalhar com desconto. Então, a estratégia de desconto ela é bem interessante, porque ela acaba trazendo um chamariz para o produto. Mas olha só, eu até deixa eu ver se vocês me enxergam agora, se eu tirei aqui. Quando a gente trabalha com desconto ou com qualquer tipo de promoção, é importante a gente trabalhar uma coisa que a gente chama no neuromarketing. Eu vou escrever aqui. Em senso de urgência. O que significa isso? Quando eu trabalho com promoção, com desconto, eu preciso fazer com que o consumidor ele entenda que essa promoção vale a pena para ele, porque senão ele vai enrolar. O consumidor é muito assim, se ele não compra na hora, tem uma frase antiga que diz assim: quem pensa não casa. Não sei se vocês já ouviram isso. Com consumo é a mesma coisa. Se você começa a pensar muito, você não compra. Então, o que as empresas fazem? Tentam implementar esse senso de urgência. Ou seja, se tu não comprar agora, filhão, tu vai acabar perdendo. Então, lembra aquelas promoções que tem no shopping? 3 dias de loucura. 3 dias de loucura. Liquidação lápis vermelho. Se você não for em 3 dias, se você não for naquele fim de semana, você vai perder. Essa que é a intenção. O Extra, o Carrefour, eles fazem isso quando a gente está lá dentro do ponto de venda, né? Lá dentro do supermercado. Chega um cara dizendo, só hoje a televisão por R$ 1.500. E aí ele começa a gritar lá dentro. E aí as pessoas começam a não pensar, ir lá e comprar. É justamente esse o mote do negócio. O sujeito tem que perceber o benefício de comprar rápido. Senão, ele enrola e não compra. Né? Então, até nesse texto, que é bem interessante ler esse capítulo 14 aí do Kotler, ele traz muito exemplo do dia a dia da gente. Nem sempre, às vezes não é aleatória, viu, a tia, mas tudo bem. Enfim. O Kotler, ele comenta um caso de uma pesquisa lá que eles fizeram justamente com base nisso, assim, que a gente, se a gente espera, a gente acaba desistindo. Por isso que tem que ter esse prazo em todas as
liquidações, promoções que a gente fizer. Então, por 2 dias, por uma semana, né? Para que a pessoa sinta isso, porque senão ela vai deixar para depois. E se ela deixar para depois, ela pode gastar o dinheiro com outra coisa, ela pode resolver economizar o dinheiro, ela pode comprar na concorrência. Então, o ideal é fazer com que esse desconto seja uma promoção com tempo, para que a gente não perca esse consumidor. Outra coisa, também falando nesse negócio de promoção aí, é interessante você fazer promoções específicas. Ou seja, por exemplo, soa mais crível, acreditável, não sei se existe essa palavra, para o consumidor, se você faz uma promoção num tipo de produto. Ele acredita mais do que você colocar a liquidação total, por exemplo. Quando eu vejo uma promoção de liquidação total, o que pode vir na cabeça? Que a loja está quebrando, que passou a validade, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de roupas, o ideal seria eu colocar assim uma promoção só de vestidos. Então, essa semana, vestidos com 50% de desconto. É a semana do vestido. Então, a pessoa vai achar que vale a pena entrar ali para comprar vestido. E lá dentro, ela pode ver as calças, ver as blusas e tal, mas o grande chamariz ser um foco específico. Como isso, como o supermercado faz. O dia da carne, o dia do hortifruti, né? Porque as pessoas vão lá para comprar isso e acabam comprando outras coisas. Agora, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês os tipos de desconto. Desconto é sempre interessante, todo mundo gosta. Todo consumidor gosta de desconto, de brinde, né? Até eu falei há pouco dessa questão de neuromarketing. E outra questão que fala do neuromarketing é que as pessoas preferem não ganhar do que perder. Então, elas vão achar que é mais interessante não perder dinheiro, né? Então, ganhar um desconto acaba soando mais positivo. A gente tem vários tipos de desconto. Desconto por quantidade, que é uma possibilidade que o consumidor gosta, né? A gente vê isso muito nos atacados, nos grandes atacados. Quanto mais você compra, mais barato sai. O desconto sazonal. O sazonal a gente já falou sobre isso esses tempos, né? Quando a gente falou sobre a demanda irregular. Então, nos dias que eu tenho maior demanda, eu mantenho o preço lá em cima. Quando eu tenho menor demanda, eu baixo o preço para que essa demanda aumente, né? Então, por exemplo, coloquei aí Hotel da Serra, que cobra mais baixo no verão, né? Ou então um salão de beleza, que de segunda a quinta, que é o dia que tem menor procura, acaba dando desconto. Outra coisa, se tu tá anotando aí, anota isso aqui, ó. Desconto é igual diminuição de preço. Sempre que eu estou falando em desconto, eu estou falando em diminuição de preço. Porque existem outras promoções que elas não têm relação com preço. Por exemplo, compre um, leve dois. Isso não está relacionado a baixar preço, está relacionado a dar um brinde, por exemplo, um plus, né? Então, desconto é sempre que eu baixo o preço. Tem que lembrar desses dois tipos de promoção, tá? Porque nem toda promoção tem desconto.
embora todo desconto seja uma promoção. Compliquei muito? A gente tem outros tipos de descontos que são interessantes também, desconto para pagamento à vista, né? Agora foi liberado, inclusive os postos de gasolina já praticam dois preços, né? Para quando a gente paga, beleza. Para quando a gente paga à vista é mais barato do que quando a gente paga no cartão, né? Então isso foi possível. Outra possibilidade de desconto é o abatimento por troca. Tinha uma promoção na Coach, você levava sua calça jeans antiga e tinha 100%, então, R$ 100 de desconto na calça jeans nova. Às vezes você compra um carro da seu carro antigo, né? E aí tem algum tipo de desconto com computador, com impressora. Existem também questões que são relacionadas a fornecedores e empresa, né? Às vezes, diz aí, Ricardo, o que que a Samsung faz? Explica pra gente. Também. Troca com troco também. Ah, sim. Assim, abatimento do valor no celular novo. A Samsung faz mesmo. Dependendo do tipo de telefone, eles dão desconto mesmo. Isso é verdade. Exato. É, essas questões comerciais, por exemplo, a empresa lá, o supermercado, compra uma quantidade maior. Então, ele consegue negociar algumas coisas com o fornecedor, e aí o fornecedor repassa esse desconto comercial, e aí ele pode ou não repassar isso para o consumidor. Outra questão aqui, por exemplo, o sorvete, o Carrefour, ele vai negociar lá com a Kibon, por exemplo. Ó, que bom. Eu vou comprar esse teu sorvete aqui, mas eu vou colocar o sorvete que bom na minha propaganda do Carrefour, dizer que tá com desconto lá no Carrefour. Então eu faço propaganda para o Carrefour e para que bom, mas aí tu vai ter que me dar um desconto, que bom. Vai cobrar mais barato de mim. E aí ele pode repassar isso ou não. Isso a gente chama de margem promocional. E o desconto promocional é esse desconto que a gente tinha falado antes, assim, o dia da beleza, que o corte de cabelo é mais barato, a liquidação 3 dias de loucura, que deve ser, né, com tempo sempre determinado, para que o consumidor não deixe para depois. A margem promocional é o seguinte: quando você vai fazer alguma divulgação, o supermercado compra o produto e coloca lá no seu jornalzinho lá. Ou então coloca cartazes na frente do supermercado falando daquela promoção daquele determinado produto que ele está vendendo. Então, o supermercado está fazendo a propaganda para a marca. Em troca dessa propaganda, ele pede um desconto. Isso ele pode repassar para o consumidor ou não. Ficou claro? Beleza, então. Outra coisa que é importante a gente falar. Pela lei brasileira, é necessário que todos os produtos mostrem o seu preço, né? Então, todos os produtos no supermercado, no ponto de venda, na internet, eles têm que estar com preço lá. Você vai pegar uma calça jeans lá dentro da loja, ela tem que estar com preço. Eu posso olhar para o consumidor e dar o desconto que eu quiser, mas o preço cheio tem que ser igual para todo mundo, tá? Posso dar desconto de 15, 20%, 90% se eu quiser, mas o preço cheio tem que ser igual para todo mundo.
porque a lei brasileira obriga isso. Por isso que é necessário que sempre apareça os preços que são praticados para produtos e serviços, esteja visível para o consumidor, para que não se cobre conforme a cara do freguês, que é uma coisa bem comum. Falando nessa lei brasileira de preços aí, tem alguns itens que são proibidos pela lei brasileira. Eu detesto dessa parte da aula, na real, porque a lei brasileira proíbe um monte de coisa, mas tudo isso acontece na vida real. É muito triste, assim. A gente tem a lei de defesa do consumidor, PROCON e tal, mas as coisas acabam acontecendo. Vocês vão ver isso, eu vou falar e vocês vão pensar. Exatamente, cartel. Primeiro, o cartel, todos os postos de gasolina de Brasília fazem isso, mas é ilegal, né? Mas, enfim, vamos falar porque está aqui e a gente precisa falar sobre isso. Mas é uma balela. Mas lembrando, né? As empresas que praticam esse tipo de coisa, elas acabam se queimando. De certa forma, a imagem da empresa acaba ficando arranhada. Então não adianta tu fazer para ganhar uma vez ali, mas a longo prazo isso vai sendo contra a imagem da organização. Bom, primeiro, conluio de preço. Acordos ilegais entre concorrentes para definir o preço de um produto. Tá aí, o Ricardo já falou, cartel. Né? Todo mundo combina de cobrar a mesma coisa e o consumidor que se lasque. Onde ele for vai estar o mesmo preço. Então, para o consumidor é complicado, porque ele não tem poder de escolha. Né? Ele não pode escolher, todo mundo cobra a mesma coisa, então ele fica lá refém. Também é complicado para quem quer entrar no segmento. Ah, eu quero abrir o meu posto de gasolina. Nossa, se eu não cobrar a mesma coisa que os outros, eu estou ferrado. Né? Ferrado em todos os sentidos. Enfim, vou passar para o próximo. Fixação de preço de revenda. Cara, isso aqui é muito comum. Muito comum. Você vai no supermercado e aí você vai pegar um iogurte lá, Activia, e aí tem um raio de um preço sugerido. O preço sugerido é a desculpa que eles utilizam para não ser processado nessa história. Por quê? Essa estratégia de se cobrar um preço determinado para quem vai vender o produto, revender o produto, ela acaba privilegiando o grande e bagunçando com a vida do pequeno. Então, por exemplo, o Activia, ele diz lá, sei lá, pote de suco, de iogurte, custa R$ 5,99. Aí ele põe lá preço sugerido, R$ 5,99. E aí, quando uma grande rede como o Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar, ele vai comprar, ele compra numa quantidade muito grande lá da Activia. Activia da Nome? Agora não me lembro, enfim. Mas aí ele consegue pagar muito mais barato do que R$ 5,99, porque ele comprou para o Brasil inteiro. E aí, quando ele vai colocar para vender, ele consegue colocar o preço de R$ 5,99 que o Activia sugeriu. Mas para o vendedor ali da esquina, para o homem que vende ali no mercadinho da esquina da casa da gente, esse cara ele foi comprar no atacado. Então, ele já pagou R$ 5,99 no atacado. Aí ele vem, ele tem todo o custo, né? Imposto, tudo. E aí ele vai, traz para o mercadinho dele, aí ele tem o custo de energia, porque ele tem que manter esse produto acondicionado, né? Na geladeira, enfim.
E aí ele tem que pagar imposto, ele também tem que ter o seu lucro. Aí ele não consegue colocar 5,99, ele já pagou 5,99, então ele vai botar 7. Aí o consumidor vai chegar lá e vai dizer, pô, mas aqui, ó, estão dizendo que é para cobrar 5,99. Por que você está cobrando 7? Você está roubando. E o cara não tá, ele só está sobrevivendo. Então, não poderia se colocar um preço para revenda. Porém, eles utilizam esse termo, preço sugerido, para se escapar. É uma gambiarra para que não dê problema com esse produto. Mas acaba privilegiando, sim, os grandes varejistas, enquanto os pequenininhos se lascam. Ficou claro? Então, quando o cara lá da frente da faculdade vender uma Coca-Cola lá, que ia dizer que estava o preço sugerido 0,99, lembra disso, ele não vai conseguir cobrar 0,99, ele vai cobrar R$1, R$2. Mas é porque ele comprou e ele trouxe geladinho ali para você, ele teve todo o custo, né? Então, isso é para enganar o consumidor mesmo, para dar, para fazer com que ele reclame. E aí acaba dando problema para quem não consegue suportar esse valor. Próximo, precificação enganosa. Prática de iludir os consumidores quanto à vantagem relativa de um preço de venda. Eu minto que custa um preço, chega lá, é outro preço. Vou falar uma história que aconteceu comigo sábado. Fui colocar gasolina no carro. E aí, ali na Épia, tinha um cartaz dizendo gasolina a R$13,22. Aí, gasolina comum, R$13,22. Aí eu, nossa, aqui que eu vou entrar. Aí entrei ali num posto, perto do Macro, vou até falar onde é que é, porque eu fiquei muito brava. E aí, na hora que eu fui abastecer, estava R$13,33. Aí eu te pergunto, ué, mas não era R$13,22? Ah, é só no aplicativo ou no dinheiro. Aí eu falei assim, não, então vou pagar no dinheiro. Ah, não, mas é R$13,33. Eu, não, tu acabou de falar que era R$13,22. Então, não coloquei a gasolina ali, nem coloquei gasolina de tão brava que eu fiquei. Mas por que no cartaz, no outdoor, estava dizendo R$13,22 e o negócio custava R$13,33? Se eu não tivesse perguntado ou visto ali na bomba, eu tinha caído no conto do vigário, né? Então, é uma prática que é proibida, porém, é mato. Discriminação de preços. Essa também é bastante comum. Cobrar o preço conforme a cara do freguês. Por isso que é necessário que esteja o preço visível para todo mundo, porque senão as pessoas podem cobrar preços diferentes. Então a pessoa está lá vendendo, isso que eu sei que uma amiga minha faz isso, vai vender rapadura, aí se ela vai vender para os donos da empresa, para os diretores, ela cobra R$3. Se ela vai vender para os amigos dela que trabalhavam no mesmo setor, ela cobrava 2. Porque ela achava que quem tinha dinheiro tinha que pagar mais, mas não é isso, né? O preço tem que ser igual para todo mundo. A gente está acostumado a ver também na praia, né? Se o cara é turista, é um preço muito maior do que o preço para quem é local. Também não pode. Acontece, mas não pode. Comigo também. Fui no Rio de Janeiro lá comprar aquele chá. Ai, que eu adoro aquilo. Aquele mate com limão lá. Aí chego eu com meu sotaque de gaúcho, os caras cobram R$5. Aí quem trabalhava, quem era carioca, chegava com sotaque carioca, pagava R$2,50. Mato, isso também aconteceu. Gringo só se lasca, né? Coitado dos gringos, vem para cá para ser explorado. Mas enfim, precificação predatória.
eu vou falar precificação predatória e dumping, porque elas são muito parecidas, aí depois eu vou apontar a diferença. Você entra com um preço muito mais baixo do que se cobra no mercado. Então, por exemplo, teve um supermercado que abriu ali na W3, que enquanto... Ai, cara, quanto é que custa? Quanto é que custa 1 quilo de pão francês? Alguém sabe me responder isso? Nunca sei. Mas sei lá. Enquanto o pão francês, R$ 7 o quilo. Tá, vamos chutar esses R$ 7 aí. Enquanto todo mundo cobrava R$ 7 o quilo, esse supermercado, não sei da onde, não me perguntem, que eu prefiro nem saber, ele começou a vender por R$ 2 o quilo do pãozinho. O que aconteceu? As pessoas ficaram sabendo, ele estava sendo aberto ali, e aí foi todo mundo comprar pão lá. Pô, de 7 para R$ 2, comprar um monte de pão. E ele aguentou isso por alguns dias. E o que aconteceu? Ele quebrou as padarias dali da região, porque ninguém conseguia trabalhar com esse preço. Geralmente, quando se faz isso, se tira o dinheiro, sei lá de onde, né? Não se paga os impostos ou aquelas cargas que são... Bom, enfim, vocês sabem o que eu estou falando. Então, quando ele quebra as padarias da região, o que ele faz? Ele volta a cobrar o 7 que nem todo mundo. Então, essa estratégia, ela quebra o mercado local, coloca o preço lá embaixo, depois, quando quebra a concorrência, aumenta de novo. E essa é a precificação predatória de matar todo mundo mesmo. E o dumping é a mesma coisa, só que funciona entre países. Então, alguns países, eles têm a mão de obra mais barata, eles têm uma quase isenção de impostos, eles têm uma matéria-prima bem mais barata, então eles conseguem fazer com que o preço dos seus produtos chegue nos outros países muito mais barato. Qualquer semelhança com os produtos chineses não é mera coincidência. Então, por exemplo, uma Barbie aqui no Brasil, sei lá, da Estrela, não sei se é da Estrela ainda, ela vai custar a partir de R$ 50. E aí se consegue Barbies ou similares da China por R$ 5. Então, um monte de gente começa a pagar R$ 5. E o que acontece? As fábricas de brinquedo brasileiras quebram, porque elas não conseguem suportar esse preço. A nossa taxa de impostos é muito alta, né? Enfim. Então, isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. E para que isso não ocorra, os países começam a criar leis anti-dumping. Então, provavelmente, por exemplo, os carros, que há alguns anos atrás começaram a entrar carros chineses, coreanos aqui no Brasil a um preço muito barato, começou a dar uma balançada nas montadoras brasileiras. Então, eles começaram a cobrar um IPI mais caro de carro importado para ficar mais ou menos o mesmo preço dos brasileiros, para não ter tanto impacto nas empresas daqui. Né? Então, isso acontece em todos os países, a China principalmente, né? Ela bagunçou muito com os mercados. A Europa vem sofrendo muito com isso, principalmente produtos têxteis, né? Roupa, né? Que acaba chegando a um preço muito mais barato do que cobrado localmente. Aí tem uma quebradeira geral das empresas. Ficou claro?
Commodities também. Commodities são produtos que não têm muita diferenciação. Beleza. Então, eu vou passar essas 4 questões aqui, que está no slide 15, para que vocês façam e a gente vai corrigi-las no início da aula da semana que vem. Então, a gente começa a aula lá segunda-feira às 7h, umas 7h05 a gente corrige esses exercícios para ver se ficou tudo bem claro. E aí a gente parte para o próximo P de praça. Ok, meus amigos? Ficou entendido? O professor até perdeu a voz de tanto que falou. Ok. Ah, eu vou anotar o nome de todo mundo que está aqui para dar presença. Vamos lá. Aloísio. Se eu não falar o nome de alguém, aí vocês me gritem. Bruna. Francis. Gabriele. Nossa, o Dan chegou agora. Giordano. Gustavo. Yolanda. Ivan. Maria Eduarda. Michele. Pablo. Ricardo. Sabrine. Thaís. Nossa, turma cheia hoje, que bom. Um livro que fale sobre neuromarketing. Tem um livro que se chama Neuromarketing. Agora eu não vou me lembrar quem é o autor. Mas eu sei que tem lá na biblioteca, porque na pós tem uma disciplina, comportamento de consumidor e neuromarketing, que fala sobre isso. Eu posso te responder depois, Pablo, que agora eu vou ter que procurar lá no negócio da pós para te dizer o nome do autor certinho. Mas é neuromarketing o nome do livro. É bem interessante, eu acho um máximo essa área. Alguém que eu não chamei? É bem legal, bem legal. Tem um monte de cursos e informações na internet sobre o assunto. É muito novo, né? Então, a gente ainda não tem muito conteúdo sobre isso. Mas na pós que a gente aprofunda mais na pós em marketing digital. Professora? Sim. No início da aula, a senhora falou alguma coisa passar aquela atividade que a gente fez, aquela prova, de ceder para a gente, né? Eu não peguei muito bem. Como é que vai ser? A prova que nós fizemos, para saber o que a gente errou, o que não errou. As questões da prova. Não aparece para vocês as questões? Para mim, não. Não? Pelo menos não consigo acessar. Pode ser alguma ignorância informática aí, mas eu não consigo ver. Tá, e tu quer só as perguntas? Ou o gabarito também? Ei, alô? Alô? Oi, nós estamos em dúvida, eu e alguns outros alunos, sobre umas 2 ou 3 questões lá da prova, entendeu? E eu precisava saber onde é que eu errei, para me consertar. Ah, entendi. Entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um arquivo com a prova e os gabaritos. Aí vocês olham lá, tá? É porque eu fiz direto eu fiz direto lá a prova direto no Moodle, mas eu vou montar tudo, vou colocar no arquivo e vou mandar para vocês, tá? Amanhã eu consigo colocar isso lá. Eu vou explicar mais ou menos como é que eu fiz.
eu somei os trabalhos que vocês fizeram com a nota da prova. A prova valia 7, cada trabalho valia 1,5. E aí eu somei. Quem quiser, eu tenho um arquivo aqui em Excel, só que aparece a nota de todo mundo. Mas eu tenho todo o cálculo das notas, eu posso disponibilizar para vocês, acho que fica mais fácil de entender. Mas aí não tem problema que apareça as notas para os outros? Beleza. Tudo bem. Beleza, então eu vou fazer isso, vou colocar agora já lá, tá? Tudo bem também. A média é 6. Se ficou mais de 6, deixa eu ver, acho que todo mundo ficou na média. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, aguarda um minuto aí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui. Mas não no Moodle. É porque no Moodle entrou o tanto que é aquele simulado, mas o simulado não entrou na nota. Peraí. Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar? Ó, trabalho de segmentação. Eu acho que eu estou compartilhando com vocês aqui, não estou? Não. Está sim. Tá? Então, aqui, ó. Trabalho de segmentação 2, a prova. Não? Vou tentar de novo. É que quando eu compartilho... Agora apareceu, agora parou. Agora parou. Quando eu compartilho a tela inicial, eu não vejo o que vocês estão falando. Apareceu? Para mim não, professor. Agora apareceu. Ó, aí tem o nome, o trabalho de segmentação, o tanto da prova. Não, a prova valia 6, desculpa. 2 do trabalho da demanda e 2 do trabalho de segmentação. Aí soma tudo, deu a média. Média 6. Vamos subir então. Professora, Diz. essa média aparece no Moodle? Não, ela aparece naquele portal 6, sabe? 6, sabe? Não, eu não sei. Você sabe onde você vê as faltas? Não faço nem então ideia. tá. Tá, então nem todo mundo viu as notas. Eu vou colocar isso aí para vocês, então. Essa média aqui é relativa a 10, né? No caso. Entendi. Professor, eu tô achando estranho aqui, tá faltando meu trabalho de demanda, mas eu fiz esse trabalho, não tá postado, não? Como é que é o teu nome? Aloísio. Vou dar uma olhada, Aloísio. Eu tô aqui, porque eu tenho uma pasta, a parte aqui com todos os trabalhos. Pode ser que eu fiz e não postei, mas ele tá feito aqui. Lembra? Tá, eu vou olhar lá no Moodle e te respondo pelo Moodle mesmo, tá? Tá bom. Professor, o meu também tá faltando de demanda. Qual é teu nome? Ivan. Tá, vou olhar, Luiz e Ivan. Ivan tirou 2 no segmento, só? Valia 2. Valia 2, tá bom.
Tá, eu vou atualizar isso aqui com esses trabalhos que vocês pediram e vou colar lá para vocês verem, já que vocês nem todo mundo tem acesso ao SEI ainda. Ei? Professora, como é que consegue o acesso no SEI? Boa pergunta. É porque ninguém falou isso pra gente, né? A gente não tem acesso sobre as notas, a gente não entendeu porque não deu tempo de ter essa explicação, né? Acabou que a gente ficou um pouco meio perdido aí. Olha só, eu vou pedir para o pessoal da Relações Institucionais mandar para vocês como é que funciona para ver, porque todas as notas vão sair lá. Porque a gente... porque, assim, tem alguns alunos que não gostam de que os outros colegas vejam só a nota. Então, a gente não está colocando esse Excel para todo mundo ver. Coloca lá que sai individualmente. Então, provavelmente vocês vão ter problema com isso. Então, eu vou pedir para o pessoal do RI entrar em contato com vocês para explicar como é que funciona, tá? Enquanto isso, eu acho que talvez a nossa disciplina seja a única que tenha saído as notas já. Eu vou colocar esse Excel para vocês, tá? Eu só vou verificar esses dois alunos, a Luiz e o Ivan aqui. E vou colocar a prova também, tá? 104, aqui, ó. Aí qualquer coisa vocês me avisem. Tá certo? O meio dela, se eu não me engano. Demanda. Falou, gente? 104, demanda. Ei! Boa. Qualquer dúvida, vocês me mandam lá, pessoal, pelo Moodle. Se tá faltando alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Saiu? Então tá. Falou, galera. Semana que vem não esqueçam do trabalho. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Agora. Fecha aí que eu acho que ele tá aí. Ou tá no e-mail. Mandei. Eu acho que foi por e-mail. Um dos primeiros trabalhos. Deixa eu ver, olha aí como tá no e-mail. Nós mandamos para ela. Então, eu ainda tô com a vontade de ir lá. Então, deixa não pode não lá. Segmentação. É a mesma coisa? Você mandou de segmentação para ela, por e-mail. Demanda, eu fiquei devendo esse seminário. Eu acho que não, porque aqui, ó, você lembra, ó, aquele dia que você exercício para fazer. Aqui não foi enviado direito para ela. Você tem que fazer esse serviço. Ou então você salvou no lugar errado. Deixa eu ver lá aqueles que tá.
Como tá salvando no lugar errado? Ela falou que todo mundo tinha conseguido, não, tá com. Só que não tá faltando um. Fechar, ela encerrou. Pra fechar a GC, a gestão. Por isso que você tem que colocar o nome, não basta só a atividade do digital. Tem que olhar se eu fiz tudo isso. Não, ainda não, ficar falando besteirinha. Isso aqui não, né? Isso aí é. E esse? Só que não tem a data. Dia 6, né? É dia 6, é? Não, nem data do dia 6 tem aí. Gestão de produto. Mas eu lembro que eu não fiquei devendo, não. Não, as cores. Não foi, por isso tem que pegar a roda, parar de enrolação. Ah, olha lá no se foi enviado. Onde que é? Se foi enviado. Onde que olha? Como que sai aqui? Saída, só sair. Aqui? Só assim? É, não pode fechar ainda. Aqui? Já tá, não. Não era por lá. Não, porque não voltou. Não, acho que é. Sempre.